seja muito bem-vinda a mais um episódio da Casa Interna. Estamos aqui hoje recebendo uma convidada muito especial, ela que é mãe, médica mastologista e obstetra, e ela também que tem um carinho enorme, assim, vou falar para vocês, uma curiosidade que isso eu nem falei para ela, tá? Mas que ela ama animais. E hoje eu estou recebendo aqui a doutora Maria Luísa. Seja muito bem-vinda, Maria Luísa. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você. Fiquei muito feliz pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para a gente. Obrigada a você, tá? Maria Luísa, para a gente abrir um pouquinho aí, me fala como que foi nessa trajetória a escolha da medicina, faculdade, tudo assim, para a gente conhecer um pouquinho de Desde você. pequenininha eu gostava de cuidar. Assim, eu sou a caçula das netas, então a minha avó já era bem idosa quando devia ter uns 7 anos, assim, então sempre brinquei de médico com ela, pegava estetoscópio, pegava esfígio para ver a pressão, sem saber o que eu estava fazendo. Mas sempre gostei do cuidado, assim. Então eu sabia que eu ia mexer com cuidado. Uhum. E eu tive um conflito uma época, porque eu também gosto muito de animal, sempre gostei, minha vida inteira tive animal. E fiquei naquele dilema, né? Se eu ia para veterinária, se eu ia para medicina. Mas resolvi, fiz o vestibular um pouco despretensiosamente, aqui na faculdade de Ipatinga. Uhum. Passei e aí cursei, me formei em 2015 em medicina. Durante a faculdade eu tive um contato importante com a ginecologia e obstetrícia, né? Foi quando eu escolhi também a área. E durante a residência de ginecologia que eu fiz aqui no Hospital Márcio Cunha, foi onde eu tive o meu primeiro contato com a mastologia. E aí foi amor à primeira vista mesmo. Gostei muito, achei uma área muito interessante. E ali eu resolvi fazer a minha segunda residência, né? Uhum. Então eu terminei a residência de ginecologia aqui e fui para Belo Horizonte, terminei a minha residência de mastro lá no Hospital da Baleia. Olha que legal. E o que que mais te encanta, assim, Maria Luísa, nessa questão, né, vou falar assim, do cuidado com as mulheres, com o câncer de mama, por exemplo? O que que te chama mais atenção, assim, na mastologia? Ser cuidar é muito bom, né? Assim, a gente participar do processo de cura é muito bom, independente da área. Sim. Na mastologia é onde eu tenho um contato maior com pacientes oncológicas, né? Pacientes que têm câncer. Então, você participar desse processo de cura, especialmente, é muito gratificante. Sim. Eu acho que é ainda mais especial, porque é uma doença que vem um tabu junto, né? Vem aí Antigamente era uma sentença de morte. Hoje a gente Sim. tem muitos caminhos, muitos tratamentos. A medicina avançou demais. Então, a gente participar disso, você tá ali do lado daquela paciente, quando ela, por exemplo, aqui tem a cultura de bater o sininho, né? Uhum. Então, quando ela bate o sininho ali, você saber que você foi parte daquilo, né? Uma parte tão importante que a gente está na cirurgia, é muito bacana, assim, é muito gratificante. Ela volta para você, muito grata, muito feliz, e a gente mais ainda, né? Sim. Não tem preço que pague isso. E teve alguma história, assim, que te marcou nesse processo? Tem algumas, né? A gente sempre tem uma paciente ou outra que às vezes a gente se identifica mais, que a paciente tem uma ligação, né? Ou te comove mais. Eu tive uma paciente que me tocou bastante. Foi a paciente mais nova que eu fiz diagnóstico. Ela tinha 24 anos na época do diagnóstico. Ela tá bem, graças a Deus. Mas eram vários nódulos e todos positivos para câncer, né? Em uma mama. E foi um caso assim que realmente me tocou porque eu pensava, poxa, é uma paciente mais nova que eu. Sim. Né? Ela é mais. Então não existe mais isso de o câncer é de gente velha. Isso não existe mais. Sim. Então esse caso foi um caso bem assim especial que mexeu muito comigo e eu tenho outras várias, né, que também alcançaram a cura. Infelizmente tem as que não conseguiram, mas a minoria. Mas são todos casos mexem com a gente um pouquinho, né, de uma forma ou outra. Sim. E você pode trazer pra gente, assim, né, uns mitos e verdades, assim, a respeito dessa prevenção do câncer de mama? Por exemplo, as pessoas acham, a gente fala muito de reposição hormonal, né? Eu como Sim. ginecologista, então tem muito paciente que fala assim, mas não pode tomar hormônio que dá câncer. Claro que o hormônio ele pode influenciar, né? Mas a gente faz um rastreio, a gente faz os exames
E se o paciente tiver indicação, os benefícios são bem maiores do que os malefícios. Sim. Não, mas teve câncer porque não amamentou, ou teve câncer porque bateu, né? Tem paciente que fala assim, ai, Sim. esse caroço apareceu depois que eu tive uma pancada na mama. Aham. E pancada não dá câncer, né? O câncer já estava ali, ela só não tinha notado. Sim. Teve a pancada, ela começou a prestar atenção naquela mama e observou ali o nódulo. Sim. Então tem paciente que isso é direto, assim. O da pancada é recorde. Tem alguns sinais, assim, que a gente pode ficar atento, alerta aí pra gente dar dica, né? Tem muitos sinais. Graças a Deus, hoje, com rastreio precoce, né, a gente indica, e bem recentemente o Ministério da Saúde também passou a indicar, que antes eram só as sociedades brasileira e americana que recomendavam essa idade. Então, agora o Ministério da Saúde também recomenda a partir de 40 anos o rastreio com mamografia, né? Então, hoje, como a gente rastreia, a gente faz diagnóstico muito mais precoce. Então, muitos pacientes não sentem nada. Às vezes a gente dá o diagnóstico, o paciente fala assim, mas eu não sinto nada. O ideal é descobrir quando não sente nada. Sim. Mas se porventura o paciente tiver alteração da coloração da mama, feridas que não cicatrizam, principalmente no bico do peito, saída de secreção, né? Às vezes, nossa, mas meu sutiã tá ficando sujo. Isso chama atenção, a gente precisa examinar essa mama. Sim. Né? Então, e nódulos, né? Se tiver um nódulo palpável ou que você tem ali um ultrassom falando, você tem que acompanhar. Sim. Né? Por mais que tenha uma biópsia, às vezes a pessoa já fez uma biópsia e deu que não era nada de câncer, não era maligno, ela tem que acompanhar, ela não pode esquecer, né? Então, observar esses sinais. Como que a gente pode incentivar as mulheres a cuidar, né, da própria saúde, mesmo nessa correria aí da vida, Maria Luísa? É uma coisa muito difícil, né? Porque a gente tem que fazer as pessoas reconhecerem ali, terem um amor próprio. O cuidado é o amor próprio. Eu tenho muitas pacientes que falam assim, tem muito tempo que eu não faço exame, meu marido estava doente, minha mãe estava doente, estava cuidando de fulano, beltrano. E aí, eu sempre faço elas pensarem em quem cuida delas, né? E se elas não se cuidarem, se elas adoecerem, quem vai cuidar dessas pessoas? Sim. Então, eu parto um pouco para esse lado, né, para tentar conscientizar, estimulo sempre a prática de atividades físicas, porque a gente sabe que hoje em dia uma prática de esporte, atividade física não é uma questão de estética, né, é saúde mesmo. Sim. Fazer atividade física, fazer academia, é você ter força muscular para você envelhecer com qualidade, né, para a gente ter autonomia. Então eu sempre tento conscientizar, oriento a questão, por exemplo, do autoexame, né? Não substitui os nossos exames de imagem, mas eles são um aliado. Sim. Né? Se o paciente fez um exame esse mês, que está tudo normal, ela vai repetir daqui a um ano. Mas nesse intervalo, faz o autocuidado, observa a sua mama, faz o autoexame. Por quê? Porque nesse intervalo você não vai ser vista por ninguém. Né? Se estiver tudo bem, ela não vai procurar um médico. Sim. Então, ela precisa reconhecer, saber como que é a mama dela saudável ali, né, nesse momento, e precisa identificar, saber identificar se surgir alguma alteração. Sim. Então, eu sempre tento conscientizar, né, para que as pacientes elas entendam o autocuidado como um amor próprio mesmo, né? Sim. Acaba que vem com a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Que isso tudo tá ligado também às informações de escuta que você tem dentro do consultório, né, Maria Luísa? De ter essa sensibilidade, vamos falar assim, de entender a paciente, a demanda dela também, e também, igual você tá falando, né? De conscientizar o que é importante para a qualidade de vida, né? Exatamente. Tem muita paciente que, por exemplo, chega para mim com um exame alterado, às vezes é um nódulo que não é câncer, e fuma. Falo, nossa, mas você tá aqui preocupada porque com medo de ser um câncer, né? Perfeito, mas e câncer de pulmão? E câncer de laringe? Você não tem medo? Exato. Então, assim, o tempo inteiro a gente tenta conscientizar, né? A gente tenta ensinar para a paciente reconhecer ali o que ela precisa fazer para ter longevidade. Morrer todos vamos. Sim. Mas que a gente tenha, até chegar nessa hora, que a gente tenha o máximo de qualidade de vida possível. Exato. Né? Que a gente esteja bem, porque também viver e só sobreviver não dá. E olha que legal que você trouxe, né? Que toma consciência de que eu preciso fazer, aí é bom o pessoal também entender esse processo, né? Eu preciso fazer o exame de câncer de mama
mas também tem outras coisas que podem estar desenvolvendo outros tipos de câncer. Exatamente. Igual você está trazendo pra gente. Inclusive, o cigarro é um grande fator de risco para câncer de mama. Né? As pacientes acham assim, mas não tem ninguém na minha família. Mas a minoria é genética. A grande maioria dos casos de câncer de mama, eles são fatores externos, que são os fatores modificáveis que a gente chama, né? Então, sedentarismo, obesidade, vícios, né? Excesso de consumo excessivo de álcool, tabagismo, alimentação. Então, são os fatores de risco que a gente chama de modificáveis, que são coisas que a gente pode melhorar, que são os principais causadores de câncer. E por que eu convidei ela, gente? É uma pessoa que, além de ter todo esse processo do cuidado aí com a mulher, com a saúde da mulher, ela também corre. Ela tá ali em dia, fazendo treino junto com o marido. Né, Maria Luísa? Você corre também, já tem quanto tempo? Eu comecei a correr em 2017, eu acho. Olha, que legal. Eu comecei a correr, nesse meio tempo fiz umas pausas, porque mudei, né? E a rotina estava muito pesada, não estava conseguindo treinar. Estava morando em Belo Horizonte, a cidade grande, a gente que é aqui do interior fica com medo, né? Não tem muita... Peguei pandemia, enfim. Isso. E aí dei um intervalo, mas estou lá, firme e forte. Isso eu vejo direto, ela correndo, gente. Vocês verem aí na rua, né? Dá um relógio. Dá um relógio, buzinadinho pra incentivar. Fala, vamos, porque dá um gás. Isso mesmo. A gente tira umas forças que a gente não sabe de onde. Mas eu gosto de ver, porque tem que ser isso, determinada. E uma coisa que ela é, que eu acho que é uma característica sua, não tô falando isso que eu tô na sua frente, não. Eu fico encantada com a sua determinação, com como você é dedicada, sabe? Não só como, não vejo só como médica, mas como ser humano, como mãe, né? Vida veio pra mim, assim, um aliado, sabe? Porque eu gosto de comer. Adoro comer. Não sou boa com dieta. Eu, assim, não como desregradamente, óbvio. Mas eu gosto. Eu quero comer uma pizza, eu vou comer uma pizza. Eu tô com vontade de comer um hambúrguer, eu vou pedir um hambúrguer. Sim. Então, assim, como durante a semana, normalmente bem, mas eu gosto de comer no final de semana. Vou numa festa de criança, adoro docinho, vou comer docinho, vou comer bolo. Isso. Então, a corrida veio um aliado para controlar aí o ganho de peso. E também, né, para emagrecer depois da gestação, por mais que eu não tenha engordado muito, mas a gente... É difícil, né? Comi canjicão muitos dias seguidos. Muitos dias de canjicão. E aí meu marido falou assim, acho que tá precisando dar uma freada aí, realmente. Depois de 3 meses de canjicão diário, eu parei. E foi até bom você falar aí, né, da gestação, que a gente já emenda na minha próxima pergunta, que seria exatamente sobre essa experiência de se tornar mãe, Maria Luísa. Como que foi, assim, o antes, o processo e depois, vamos falar assim, depois que a pequena Alicia nasceu? Claro que, assim, a nossa vida muda demais, né? Mas uma coisa que eu não imaginava que fosse mudar tanto seria a Maria Luísa profissional, sabe? O meu olhar para paciente, principalmente gestante, é outra coisa. E mais ainda para o puerpério, que eu acho que foi a parte mais difícil para mim, foi o puerpério. Meu Deus, é muito difícil. Eu não imaginava, assim. E olha que, assim, eu tive rede de apoio, né? Mas é muita oscilação hormonal, é muita oscilação de sentimentos, que você perde um pouco ali sua identidade, né? Eu me sentia um móvel, porque eu ficava em casa o dia inteiro e eu trabalhei até o dia que a minha bolsa rompeu, até 39 semanas minha bolsa rompeu. Eu atendi consultório, estava indo para academia. Então, sempre muito ativa, né? Não parava em casa. E aí minha bolsa rompeu, ganhei a Alice, cheguei em casa e, poxa vida, eu não fazia mais nada além de ficar em casa. Aí com 30 dias eu voltei para atividade física, mas ainda assim, a demanda, assim, eu falo com meu marido, era muito mais fácil quando eu dava plantão. O cansaço acabava ali, né? Eu dava plantão, ficava morta, cansada, eu chegava em casa, dormia, acabou. A demanda materna não acaba nunca. Não acaba. Então, assim, é muito cansativo. Então, o puerpério para mim foi a parte mais desafiadora, sabe? A gestação foi super tranquila, fiz atividade física, alimentei normal, não tive náusea também, não tive desejo. Foi super tranquila, vida normal. Não queria comer carne, mas fora isso, tudo bem.
Aí o puerpério foi pesado. E depois foi melhorando, né? A gente vai aprendendo, porque além das suas oscilações hormonais, tem a demanda da criança, que você tem que estar ali mantendo viva, mantendo Sim. limpa, entendendo cada choro, cada resmungado, o que que era. Sim. E então essa parte foi muito difícil, assim, sabe? Hoje, mas eu já tô querendo arrumar outro, porque Isso a mesmo. gente tira de letra. Já sobrevivi, passou o primeiro ano, até esses dias na internet, falei assim, pra que fazer festa de um ano? Eu falei, gente, a festa de um ano é comemoração para os pais que sobreviveram aquele ano. É comemoração para os pais, Sim. porque é muito difícil, né? Sim. E ali tá nascendo uma mãe, tá nascendo um marido, um pai, né? E aí depois tem que voltar a ser esposa, voltar o pai a ser marido. É muito desafio, mas é muito, muito gratificante também. Sim. A Alicia me mudou, me trouxe mais para dentro de casa, né? Eu trabalhava mais, hoje eu trabalho bem menos para ficar mais com ela, para dar conta de tudo de casa. Sim. Porque além de tudo tem a demanda dela, né? Tem as atividades dela. Então ela me fez isso, assim, dá uma freada, Sim. sabe? Vai com calma, que não dá para ficar indo no automático. Isso foi um grande aprendizado que ela trouxe para minha vida também. E vem um reforço, né? Que hoje, gente, tá, vamos dizer os outros, sai aqui um pouco da conversinha. É uma princesa que vocês não têm noção, gente, porque não pode mostrar. Eu sou encantada com essa princesa, porque ela vê a gente, é muito simpática. Não é porque é sua filha, não. Não, mas ela é demais. Ela é muito simpática, ela gosta de bicho, gente, igualzinho o pai e a mãe, tá? Porque o pai também e a mãe são apaixonados, né? Eu falei aqui da Maria Luísa, mas o pai também é apaixonado com o cachorro. E ela tá indo pro mesmo caminho. Nossa, é muito fofo de ver. Ela vai passando na rua, passeando assim, au, 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 au. Eu vi um coelho esses dias lá perto de casa. Oh, coelhinho. E tá falando tudo, de tudo, né? Então você passou por essa fase, assim, você vê que foi mais esse período, né, do puerpério. E você, tipo assim, pela medicina a gente tem uma noção, assim como eu pela psicologia, mas eu acho que não é a mesma coisa, né, Maria Luísa? Quando eu vive falo é até diferente, assim, né? eu falo até, às vezes eu vejo conhecidas que nem são às vezes tão próximas, né? Vejo no Instagram que ganhou neném, eu faço questão de mandar uma mensagem para aí, fulana, parabéns, tá, não sei o quê, como é que você tá? Sim. Porque todo mundo pergunta a criança, ninguém pergunta a mãe, né? Falei, gente, como que você tá? Como é que tá? Porque as lamúrias são todas as mesmas. Sim. É porque pra gente já é difícil, né? É tudo muito novo. E olha que a gente passou pela gestação, passou pelo parto, passou pelas mudanças hormonais, pela mudança do corpo. Sim. Você sentiu mexer, tudo ali. Foi você que passou. Aí você tem ali um marido, um companheiro que não passou por nada, não sentiu nada. Não sentiu nada. Ele te viu crescendo a barriga, sentia ele mexer por fora, mas não era nele. E aí aquela pessoa também tem que aprender. Então, assim, minhas amigas mesmo, as reclamações que elas têm dos maridos comigo, falam, isso aí tudo eu passei, sim, paciência, porque eles vão aprender, é mais demorado, porque eles não passaram por nada, então eles estão realizando agora, né? Eles concretizou ali na hora que nasceu, que ele falou, não, agora o bicho pega. Então, assim, Henrique mesmo, eu acho que ele foi realizar quando ele estava com uns 3 meses, que começou a rir. Aí ele começou a perceber que não era um boneco, sabe? Assim, não era só limpar, não, que era uma pessoa. Sim. E tem personalidade própria, né? Tem opinião própria, já tá cheio de opinião, inclusive. Oh, meu Deus. Então, eu acho que é isso, assim. Aí eu faço questão de falar, sabe? Porque o puerpério realmente não tem medicina, não tem faculdade de medicina, não tem residência de ginecologia que prepara a gente para isso. Exato. E depois ainda falei com as minhas amigas que são ginecologistas, assim, gente, dá uma atenção para suas pacientes no puerpério, sabe? Não é só ver ali como é que tá a ferida operatória, ver se tá cicatrizando legal, não. É perguntar delas mesmo, como é que tá a rede de apoio, porque às vezes a gente falta isso. Exato. Mas falta isso porque a gente não aprende isso na faculdade, não aprende na residência. Sim. A gente não, e assim, muitas vezes, muitos professores, às vezes homens, né, que não passam por isso, nunca vão saber. Exato. Então eu falo, ó, pergunta, e até mesmo a gente, mesmo sendo mulher, antes da gente passar, a gente não sabe. Então pergunta como é que elas estão, porque o puerpério realmente, o hormônio da gente vai lá embaixo, e se o parceiro às vezes não tá ali na mesma vibe, não entende, não tá compreendendo ali a sua, por que você chora de manhã e ri de tarde.
Ele às vezes não vai ter paciência, você vai estar em casa, ele vai achar que você não está fazendo nada, né? Exatamente. Então, assim, sendo que você cuidar de uma criança 24 horas por dia, meu Deus, eu prefiro fazer 24 horas de plantão, muito menos pesado, Exato. muito menos cansativo. Eu tenho uma paciente, na verdade, né, que eu acompanhei durante todo o processo, antes de engravidar, durante a gestação toda, e já fui tentando preparar ela. Eu falei assim, olha, é lógico que o que a gente vai conversar aqui não é nem um terço do que você vai passar, mas que seja uma conscientização para você já não ir, tipo, nua e crua para a situação, Quando entende? chegar lá, você lembrar, opa, eu acho que eu ouvi que isso podia acontecer. Exato. E ela falou assim, Camila, a melhor coisa foi eu ter continuado o acompanhamento psicológico, porque hoje a sessão dela é tipo conversar comigo como é praticamente uma amiga. Porque ela falou assim, eu não tenho hora para conversar com as pessoas, eu vivo por conta dele, meu marido tenta me ajudar, mas tipo, não adianta muito assim, porque ele não entende, né, Maria Luísa? Chora, mama e dorme. Exato. E querendo ou não, 3 meses ele ainda tá ali no que a gente chama da esterogestação, né? Ele ainda tá caindo na ficha que tá fora da barriguinha da mamãe. Então ainda quer ficar muito coladinho. A Alice mesmo, eu acho que a partir de 2 meses, ela não dormia na caminha, não aceitava o beijo, ela ficava o dia inteiro no colo. Então, teve vez do Henrique chegar em casa, eu tô sentada no sofá com a almofada de alimentação, ela dormindo, eu cochilando assim, porque exausta, mas ela não aceitava de jeito nenhum ir pro berço, era só colo o dia inteiro. Então a criança vai ficando pesada, 5, 6 quilos. E aquele chumbo ali, você fica o dia inteiro. E acaba que acostuma também muito com você, né? Acostuma. Ela assim, trouxe isso, ela só falou assim, Camila, meu marido quer me ajudar, mas na hora que ele encosta no meu filho, ele abre um berreiro. Mas isso que só às vezes eu perto que resolvo. Henrique fala isso. A Alice teve essas fases, né? Sim. De não aceitar. Às vezes ele chegava lá, teve tem uns saltos, né? Existem saltos de desenvolvimento. E aí teve um desses que Henrique chegava, parecia que ele tava batendo nela. Ele gritava, ela acordava de noite, gritava, ele ia lá, ela gritava. Eu chegava, ela deitava no muro e desmaiava. Assim, parecia que eu tinha dado uma injeção nela de um diazepam. Ela apagava. Sim. Era coisa, assim, foram dias, assim, bem difíceis. Depois o aplicativo falava que acabou o salto, a briga virava outra. Pois é. E isso você viu, então, na prática mesmo? Tem um pediatra que fala que isso não existe, mas não tem como, não. Não tem como, né? Crianças estão conhecendo tudo, né? Eles são uma folha em branco, eles estão conhecendo tudo o tempo inteiro, é tudo novo. Então é muita informação para processar, né? A cabecinha deles fica. Aí é dente nascendo. Então você viu que realmente aquilo que você leu, por exemplo, que você. Eu vejo muito. Toda semana que ela completa a semana, o aplicativo me manda, né? Quais são as próximas ali habilidades. Às vezes eu falo assim, isso aqui eu já tô fazendo faz tempo. Mas assim, coincide. Muita coisa coincide, assim. Alguns dias, né? Às vezes uma semana a menos, a mais. Mas assim, tudo ali em torno da idade dela, as habilidades que ela vai aprendendo. Bacana. E aí você teve que voltar para atuação dentro da área da medicina, né? E aí, como que foi esse processo, Maria Luísa, de ter que deixar essa princesa um pouco para poder ir voltando? Muito difícil. A vontade que dá é ficar com ela. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fica muito em casa, assim, meu Deus, estou exausta de ficar em casa, preciso trabalhar. E querendo ou não, assim, para a mulher é muito difícil quando a gente é independente e aí a gente vem para esse outro lado, né? Você fica, sua renda cai e aí você, às vezes, acostumada com um gasto, você já tem que repensar, porque agora não é o seu dinheiro, entre aspas, né? Sim. Porque o casal não tem isso, mas esse dinheiro ali, você não tá ajudando muito. Então, isso é muito difícil, porque a gente vê assim, mas você trabalha só isso agora? Fora de casa Sim. Mas aí você tem casa, você tem menino para levar na natação, você tem menino para levar na escolinha, você tem que pensar em feira, né? Porque criança você tem que estar ali oferecendo. Eu antes fazia feira a cada 15 dias, se acabasse uma verdura, um legume, tranquilo. Agora não, com ela é toda semana feira, é variedade, e assim, o cansaço não é físico, o cansaço é mental, né? A demanda mental que a gente tem de administrar uma casa, administra funcionário, administra criança, administra babá,
administra marido, administra a agenda social, né? E os amigos querem encontrar, você também quer, porque você precisa, né, sair, mas ao mesmo tempo você está exausta. Então, assim, não foi fácil. Não foi fácil voltar a trabalhar por querer ficar com ela. Não foi fácil porque diminuí minha carga horária muito, né? Então, algumas coisas que eu gostava, eu acabo não fazendo tanto mais, como de trabalho, né? Tive que diminuir para poder ficar mais com ela, para eu poder participar. Também é muito tranquilo. Né? Hoje eu posso me dar esse luxo. Eu falo porque também não é todo mundo que pode, né, diminuir o trabalho, mas hoje eu posso fazer isso. Tem meu marido que participa, que assume, né, grandes despesas, mas eu não queria terceirizar, sabe? Eu não queria deixar ela com a babá, para a babá fazer, porque é ali o meu papel de mãe. Então, por isso a gente optou por, às vezes, reduzir os gastos, diminuir as despesas, para que coubesse no orçamento a minha saída do trabalho e minha presença mais em casa, né? Mas aí a gente discute, você não tá trabalhando mais, não? Eu falei, nossa. Não, tô não. Tô não, ninguém tá vendo os corre em casa, Meu né? Deus, os corre em casa, os corre no consultório. Mas é porque, assim, hoje eu não dou mais plantão, né? Então, às vezes o plantão era ali onde ficava a maior parte do tempo, até mesmo do mês. Então, até um dos motivos de eu ter saído é isso, assim. Eu quero poder ter liberdade de estar presente com ela. De querer, tem um evento hoje de Dia das Crianças, eu posso ir lá, eu não tenho... Se for consultórios, eu consigo desmarcar com antecedência, aniversário de coleguinha, eu consigo me programar, o plantão, ou você troca ou você vai. Às vezes é difícil trocar, né? É difícil, ainda mais se for uma data comemorativa, todo mundo é mãe, né? Tem muitas mães lá. Então, todas querem ficar com os filhos também. Dia das Mães, eu sobre isso, não, eu quero estar com ela, sabe? Eu quero estar num lugar ali onde eu sou realmente insubstituível, que é a minha casa, é ela. No trabalho, eu saio, amanhã eles colocam outro. Exato. Em casa não, em casa é a gente, né? Ninguém tem o colinho de mãe. Tem outro pra ela. Né? E é igual você trouxe, né, Maria Luísa, que viver cada etapa dela também é muito importante. Foi sonhada. Passa muito rápido, gente. Passa muito rápido. Quando as pessoas falam, a gente não imagina que é tão rápido quanto realmente é. Né? Eu tava vendo um vídeo esses dias no Instagram que hoje só parece coisa de maternidade pra mim, né? E aí, falando disso, que a criança só vai precisar de você, vai ter uma dependência de você mais importante até os 3 anos. E depois ela vai criando autonomia, né? Ela consegue puxar a mochilinha dela da escola, fazer várias coisas sozinhas. E aí eu falei com o Henrique assim, você já pensou que já passou metade? Metade já foi. Então, daqui 1 ano e meio, ela já vai estar... Já tem hora que ela fala assim, não pega, mamãe. E aí, assim, que autonomia é essa, minha filha? Isso! Quem você acha que você é? Né? Então, não, assim, mas ela tem uma opinião bem forte também, né? É encantador o jeito dela. Cheio de opinião. Isso. E aí eu penso assim, a gente passa muito rápido, né? Eu lembro de mim quando eu era adolescente. Eu ia muito pro sítio com meus pais, né? Ia muito, andava a cavalo, aquela coisa toda. Aí eu lembro que por volta de uns 14, 15 anos, virou uma chave na minha vida. Não quero mais. Aí eu e minha irmã, eles iam e eu ficava com a minha irmã, né? Que era mais velha, minha mãe já deixava a gente ficar em casa sozinha. Isso há alguns anos atrás, pouca coisa. Não era tão perigoso igual é hoje. E aí eu penso assim, gente, tadinho, meu pai deve ter sofrido demais, porque eu tinha meu cavalinho lá, eu ia lá, andava, dava banho, cuidava, e de repente virou uma chave que eu não queria mais ir pra roça. Né? Eu não queria mais ir pro sítio. E aí eu penso assim, daqui uns dias ela não vai querer saber de mim. Daqui uns dias os abraços e os beijos que ela pede, que o Henrique aperta ela e ela dá um beijo pra ele soltar. Ela fala assim, me solta, pai. Assim, que saco, né? Não vai querer saber da gente mais. Então, quando a gente decidiu ter filho, foi uma coisa que a gente conversou, né? E a gente se programou, organizou tudo, programou financeiramente para justamente eu poder sair um pouco, diminuir a carga horária e poder estar mais com ela, porque eu queria participar. Eu queria realmente estar presente ali, não queria deixar que a criação dela fosse para outra pessoa. Porque hoje a gente criando já é tão difícil, né? Do nosso jeito,
tentando ensinar, tentando colocar ali os nossos princípios, imagina se deixando para uma outra pessoa que às vezes não compartilha das mesmas opiniões, Exato. né? Porque não é porque tá trabalhando lá em casa, às vezes, que a pessoa compartilha da mesma opinião. Ela é uma Aham. pessoa boa, tem a opinião dela. Mas eu falei, não, eu não quero isso. Eu não queria deixar que ela fosse criada, sabe? Eu queria realmente participar da criação. Sim, e isso é muito importante, igual a gente está falando, né? É um momento que passa rápido, que não tem como voltar atrás, Não né? volto. E mesmo que, igual você falou assim, vou, por exemplo, ter outro filho, não vai ser a mesma coisa, Não. porque cada um tem um jeitinho, É. né? Nossa, eu falo assim, gente, essa menina é tão boa, ela é muito boazinha, ela é muito carinhosa. Eu falei assim, ela é tão perfeita que eu tenho até medo de ter outra. Eu não vi perfeita. Mas é um medo que a gente fala, Maria Luísa, né? Até depois que eu fiz a formação agora da perinatal, né? Coisas que muitas vezes a gente vê que passa na cabeça de toda mãe, mas que muitas vezes lidar com esses pensamentos também não é fácil. Não. A cobrança, a questão, igual você falou, né? Você já tem um filho ali que você sabe o que você passou durante todo o processo da gestação também. E aí vem um outro, você não sabe como é que vai ser a gestação, se vai ser tranquila, se você vai passar bem, se você vai passar mal. Né? E minha gestação foi super tranquila, mas isso há quase um ano e meio atrás. Agora eu estou um pouco mais velha, e aí? Meu corpo vai receber da mesma forma, vai passar pela mesma coisa? Como é que vai ser? Exato. A gente não sabe, é tudo diferente, né? Sim. E a criança, como ela está em crescimento, não é, por exemplo, eu tô te vendo aqui hoje, daqui a um ano, se eu ficar sem te ver, vai ser você. A criança não. Então ela daqui a um ano é outra coisa. Então eu sempre falo pro meu marido, tira foto, faz vídeo, porque ele registra muito pouco. E aí eu falo assim, você já pensou que isso aqui, ó, esse nenenzinho falando avu, ela não fala uva, ela fala avu, falando avu, daqui a pouco ela aprende a falar uva. Oh, meu Deus! E aí? O que nós vamos fazer quando ela começar a falar certo? Eu quero registrar isso aqui. Sim. Né? Esses dias ela me abraçou meu braço e falou assim, saudade de você, mamãe. Eu falei, meu Deus, eu tô aqui com você o tempo inteiro, você tá com saudade. Mas caí em prantos, né? Ai, filha. É acalento também, né? Falei, é um amor isso assim. aqui passa rápido demais. Então, eu tento registrar tudo que eu posso, faço, vem cá, faz pose, sorri pra mamãe, mas ela não é muito de não é não? de fotos assim, não. Oh, de vez em mas quando ela tá mais. parece. Mas não é sempre, não. Ela parece que é toda assim. Não é sempre que ela quer tirar, não. Ela é acelerada. Oh, ela não meu tem, Deus. Filha, tira foto aqui, ela põe e já sai andando. Ai, Jesus. Veio autonomia agora, mamãe. Não tem jeito, não. Se acha. Maria Luísa, e o que a gente pode falar assim, né? Para as mulheres também, para conseguirem equilibrar essa questão da maternidade e de voltar para a rotina, vamos falar assim, de trabalho, de se inserir nesse mercado de trabalho. Como que o que você pode dizer assim para elas? Eu acho que primeiro de tudo é entender que você não é a mesma, né? A gente nunca mais vai ser a mesma. Eu tenho um conhecido que foi pai também, e ele virou para mim e falou assim, deixa eu te falar, te perguntar uma coisa que eu nunca tive coragem de falar com ninguém, saber se eu tô errado de pensar. Você já pensou o que você fez com a sua vida? Falei, foi pesado, né? Tipo assim, ele olhou, eu olhei pra ele, ele falou assim, sabe por quê? Não, eu amo meu filho, eu amo, mas eu penso assim, gente, a vida antes era tão mais fácil. Né? São desafios que a gente vai vencendo, né? São fases ali. Uma hora a gente chega no chefão, vence aquele chefão, pega uma fase mais difícil depois. Sim. Então, assim, a maternidade, a paternidade, nunca mais você vai ser aquela pessoa de antes, né? Isso muda, realmente sua vida vai mudar. Sim. Às vezes você não vai ter a calmaria que você tinha antes de poder decidir, fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Agora não, agora tudo a gente programa horário, mas ali você tem que jantar, ali você tem que almoçar, tem que programar, né? Mas vai vir tantas outras coisas tão boas, né? Você saber ali que você tem um ser humano, que você é a vida inteira dele, você é o mundo inteiro. Exato. E tudo que você quiser, tudo que você pensa que um dia você podia ser bom, você pode ensinar aquele ser humano ali a ser muito melhor, né? Se assim, nossa, eu queria ser melhor nisso. Aquele ser humano ali, você pode ensinar a ser melhor nisso. Sim. Então, eu acho que o primeiro de tudo é isso, é saber que você não vai ser mais a mesma pessoa, aceitar isso, né? E não se cobrar tanto. Porque
Hoje a gente se cobra muito, né? Tem gente que quer amamentar, tem gente que não consegue, e aí se cobra porque não conseguiu amamentar. O parto, né? Tem gente que quer normal, tem gente que quer cesárea, e não foi daquele jeito, aí se cobra, porque eu acho que acima de tudo, claro que tem as frustrações, mas é a gente tentar ver o copo um pouco cheio, né? Meio cheio, em vez de meio vazio. Pensar que, assim, apesar de tudo, o parto não foi o que você quis, mas você tá aqui com uma criança saudável nas mãos, Sim, né? Uma criança bem de saúde. Você não conseguiu amamentar, mas seu filho aqui, ó, tá normal, tá crescendo, tá ganhando peso, não sim. tá doente. Eu acho que é isso. E e ver as batalhas que vale a pena enfrentar. Eu acho que Uhum. isso foi uma das coisas que a terapia trouxe pra mim, Que sabe? legal. Foi ver as batalhas que eu quero enfrentar. Por exemplo, Alice chupou bico. Aí as pessoas falam, ah, não dá bico. Eu disse, gente, deixa eu te falar, eu preciso do bico aqui agora. Né? Por quê? Porque é tudo muito novo pra mim, muito novo pro meu marido. E aí, tá chorando, quer peito, quer mamar. A gente acabou de mamar, isso não é fome, Sim. né? Não é fome toda hora que chora. Então acabou que o bico foi um aliado. Ah, quando que você vai tirar? Falei, isso aí já é outra vez largou, Aham. sabe? Eu só dava pra dormir, ela mesma acabou largando. Então já foi uma batalha aí que vencemos. Mas eu acho que é muito isso, assim, é você escolher as batalhas e fazer uma coisa de cada vez, Sim. né? Não tentar resolver tudo de uma vez. Aí vem a introdução alimentar, que também não é uma coisa fácil, é difícil. Você acha que a criança tem que comer, comer, comer. E não, ela tá aprendendo, então de início ela não vai comer, e é isso mesmo, vai fazer bagunça. Tá bom, bagunça a gente limpa. Lá em casa nós já estamos assim, desde que coma, Aham. pode jogar, pode fazer o que ela quiser. Desde que coma, deixa ela pegar, deixa ela sujar a cara, sujar a roupa, entornar. Tá comendo, tá bom. Depois, com o tempo, a gente vai lapidando, né? Ensinando o que não pode, o que pode. Mas é uma criança de 1 ano e 6 meses. Exato. Ela não tem nem coordenação motora direito ainda. Então, como é que eu quero isso, né? Aí Exato. ela cismou que quer comer sozinha. Tá bom. Oh, meu A Deus. hora que acertar, a hora que der certo, deu. A hora que não der, eu ajudo. Mas eu acho que é muito isso. Realmente dar uma desacelerada e tentar fazer uma coisa de cada vez. Sim. Porque senão fica muito pesado, né? Fica muito pesado, você tentar resolver tudo. Já é tudo tão difícil, Uhum. a gente já fica tão sobrecarregado, tão cansado com a demanda de casa, de filho, de marido. Então, se você não tentar dar uma aliviada, a gente enlouquece mesmo. Olha que legal que você trouxe, né, Maria Luísa, de entender o processo da criança. Ah, O que você está falando aqui é deixar ela desfrutar do ambiente, ela ter as experiências dela e que vocês vão estar ali, que é o que a gente fala muito, né? Que é como o limite para a criança. Mas o limite, assim, enquanto ela está explorando, desenvolvendo, deixa ela. Ela vai no tempo dela, né? Igual a questão do bico que você acabou de falar. exatamente. Não é fácil. Para mim, assim, eu tenho muita coisa de limpeza, sabe? Eu sou muito. Eu tenho muito toque de limpeza. Então, pra mim, não foi fácil. Às vezes eu tava comendo, passava a mão de feijão no cabelo, aí aquilo eu respirava. Aí eu só pensava assim, gente, é só lavar. É só Uhum, lavar. que bom. É só lavar. E isso me facilitou demais pra mim, sabe? Isso deixou as coisas um pouco mais leves. Uhum, Porque eu fui tentando fazer assim, ó, tem como resolver? Né? Tem. A roupa, tem como resolver? Tem, vai lavar. Manchou? Ela não vai usar essa roupa pro resto da vida mesmo. Já usa, bota essa roupa só para jantar. Toda vez que ela vai jantar, bota o uniforme do lanche, que né? Da legal. comida. Uhum, Então isso foi deixando as coisas um pouco mais fáceis. Assim, o móvel. Tem o giz de cera dela, o móvel tá arriscado. Tá bom, vou fazer o quê? Depois a gente manda limpar, e se não limpar, daqui uns anos, quando ela parar de riscar, a gente compra outro. uhum. Mas Vai se adaptando. porque senão você poda ela, né? Imagina, você não pode riscar aqui, é só dentro da folha. E aí riscou um pouquinho fora, eu vou brigar com a menina, daqui a pouco nem na folha ela quer riscar mais. Exato. Então, a gente vai, respira fundo, vai dar certo. Mas Vai que dar legal que certo. você trouxe isso, que é realmente ia ligar a outra pergunta, que é o quê? A questão da maternidade que ela te ensinou. Então, o que que ela trouxe de aprendizado para você, né, Maria Luísa? Nossa, eu acho que ela me ensinou a ser um pouco mais, talvez, entender que eu não controlo as coisas, né? Porque eu sou, assim, eu não sei se é meio característica de mulher, né? Mas a gente quer dar conta de tudo, Sim. né? Então eu queria dar conta de tudo, assim. E desde o início me mostrou que não era assim. A Alicia, eu queria muito parto normal. A Alicia estava sentada,
Eu ficava em casa, Henrique ficava rindo da minha cara, e falei assim, pelo amor de Deus, você é médica, isso não vai dar certo, você tem que entender que isso não dá. Eu ficava tipo, plantando bananeira de cabeça para baixo, fazendo vários exercícios. E foi uma coisa que me cansou demais, me desgastou muito, porque eu gerava muita expectativa. Eu ficava ali sempre na expectativa dela virar, dela virar, dela virar. E isso me desgastou demais. Nossa. E por fim a gente acabou fazendo uma manobra, ela virou, ficou de cabeça para baixo. E aí, quando a minha bolsa rompeu, ela tinha feito cocô. Tinha feito muito cocô, não deu para ser parto normal da mesma forma. Então, assim, eu não controlei desde ali, né? Ali, Deus já me mostrou que eu disse, olha, não é você que controla. Ela tá vindo para te mostrar que não é você. Então, aí nasceu de cesárea, graças a Deus. No momento dali da frustração, né? Que foi uma das coisas que eu enfrentei também, foi essa frustração com o parto. Eu tentava sempre ressignificar, pensando, meu Deus, eu tenho uma filha perfeita, eu tenho uma filha saudável, o mecônio não fez mal para ela não aspirou, então assim, tentava pensar nisso, sabe? Ao mesmo tempo que eu chorava pelas quedas de hormônio, aquele cansaço, aquela exaustão, eu chorava porque eu estava frustrada com o parto, e às vezes as pessoas perguntavam como que tinha sido, eu tinha que contar, e aquilo eu ficava arrasada porque eu me sentia não seria incapaz, não, mas tipo, frustrada mesmo, né? Decepcionada, tipo assim, nossa, eu não consegui ter minha filha de parto normal. E não foi nem porque eu não aguentei a dor, não. Foi simplesmente porque não dava, não era saudável para ela, né? A minha obstetra na hora falou assim: você tá vendo isso aqui? E a gente fica meio burro, né? Assim, meio ignorante de não saber. Aham. Ela, então, isso aqui, se fosse sua irmã, eu falei assim, eu ia indicar cesárea. Aí ela falou assim, então, não tem como não ser, né? Então, principalmente isso, saber que eu não controlo as coisas, né? E aí isso foi me deixando até às vezes um pouco mais leve, menos controladora nesse sentido. Então, assim, sujou, é só lavar, manchou, fazer o quê, né? Depois a gente arruma outro, se tiver, se não também, o que dá para fazer com isso? Então, eu acho que a maternidade foi isso, assim, me botou em slowdown mesmo, assim, vai mais devagar aí, que a vida não é só correria. E você trouxe também essa questão da importância que teve lidar, né, na terapia com essa frustração. A terapia, ela, acima de tudo, ela me ensinou que, além de eu não controlar as coisas também, né, ela, foi a principal coisa, foi escolher as minhas batalhas, né, decidir ali as batalhas que vale a pena, que são plausíveis de dá para vencer. Tem coisa que não dá. Então, eu organizava guarda-roupa, essas coisas, organizava o meu marido, e o homem tá nem aí, né? Então, as roupas não vão pro cesto, tá bom, a gente abre, joga e... Tá. Lá de casa eu já desisti. Então, sabe? Pior que eu nem tenho menina, hein, Maria Luísa, ainda. Pois é, as pessoas falam assim, qual o filho que te dá mais trabalho? É da minha sogra. Essa não é o meu, é da minha Jesus. sogra. Eu tenho que me preparar, então, deixa ele na hora que ele ouvir esse podcast, né? Mas as roupas não vão pro cesto. Não. A Alicia pega as roupas, levanta e joga as roupas no cesto. As roupas dele. Instinto feminino, tá vendo? Pois é. Olha que eu nunca ensinei. Ela guarda os brinquedos. Eu nunca fiquei falando, filha, guarda. Ela vai pra aulinha, ela brinca, e depois ela fala, filha, ela já pega, né? Vai lá, filha, pega ali, que eles ali entregam pra ti. Ela vai, recolhe, entrega. E eu nunca foi uma coisa que eu fiquei martelando. Sabe? As pessoas perguntam, você ensina ela a guardar? Não, ela me vê guardando. Porque ela acaba de guardar, eu tenho que recolher, né? Senão vai sumir, cachorro vai pegar. E ela é bem observadora. Aí ela guarda as roupas do pai, que meu pai não aprendeu até hoje. Mas eu gostei. A maternidade dá retorno, tá vendo? A maternidade dá retorno, né? Que bonitinha. Se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres que estão ouvindo a gente, Maria Luísa, qual mensagem que seria essa? Bom, da parte da mastologia, né? A primeira coisa que eu falaria é que o diagnóstico precoce ele salva vidas. Então, não tenha medo. Os pacientes têm muito medo de fazer. E se eu fizer e der alguma coisa? Olha, se você não fizer, não vai impedir que as coisas aconteçam, né? Só vai atrasar o diagnóstico. Então, faça, não tenha medo, porque o diagnóstico precoce ele realmente salva vidas. A medicina avançou demais, a gente chega à cura mesmo, a gente consegue cura. Então,
não tenha medo, procure ajuda, né? Tenha ali uma amiga, uma pessoa de confiança para você compartilhar essas informações, para te apoiar, para ir com você fazer o exame se você tem medo, para te ajudar no processo. Isso faz toda a diferença. Sim. E quando tiver, se tiver algum diagnóstico, né, é entender que aquilo ali não é o final, é o começo. É o começo de uma batalha que o objetivo é vencer e você tem ali uma vida inteira pela frente. Né? Pensar que o autocuidado, que a prevenção, ela é amor próprio. Então, é cuidar do que Deus de mais precioso pra gente, que é o corpo da gente, né? Que é o templo ali do Espírito Santo. Então, é a gente ter essa consciência de que a gente está cuidando ali do bem mais precioso que Deus deu pra gente. Né? A gente é obra dele. Então, é cuidar mesmo, é amar o seu corpo, é tentar. Claro que é muito fácil a gente falar, às vezes, na minha rotina, né? Na minha vida, eu consigo encaixar atividade física, consigo achar um estilo de vida legal. E tem gente que não tem isso, mas dá para tentar, né? Tudo começa do começo. É começar. Depois que começa, vira hábito, vira rotina e você não consegue mais ficar sem. Então, da parte, né, como médica, é isso. É assim, o diagnóstico precoce, ele salva vidas. Sim. Não fuja, a partir dos 40 anos, fazer mamografia todos os anos. Não existe isso de fazer a cada 2 anos, é anual. Então, faça o exame anual, apresente para o seu médico, faça o acompanhamento direitinho. Que se Deus quiser não vai dar nada, e se der, descobrindo rápido, a gente alcança a cura mesmo. Sim. Né? E da parte da Maria Luísa mãe, mulher, esposa, é que não tenha medo também de compartilhar, né? Muitas outras pessoas estão passando por aquilo ali, não é diferente, não é diferente, e não é difícil só para você, não, é difícil para todo mundo. Sim. Não é porque uma pessoa às vezes posta e tudo tá bonito e só posta ali família linda, sorrindo, que não foi difícil para ela em algum momento ou não é difícil. Sim. É porque ninguém posta tristeza mesmo. Eu não posto foto minha chorando, eu não posto quando eu briguei com meu marido, não, a gente só posta coisas boas. Isso. Né? A gente só vê as coisas boas dos outros. Exato. Então, assim, tenha uma pessoa que você goste de conversar, compartilhe, você vai ver que ela também passa por dificuldades, né? Não é exclusividade. A vida não é difícil só para um ou para outro. Exato. Você que tem que escolher como você vai enfrentar isso. Exato. Né? Como se você vai deixar isso te levar para o fundo do poço, as dificuldades te levarem para o fundo do poço, ou se você vai contornar aquilo ali e entender que não é uma exclusividade sua. Acontece quando, mas por que aconteceu comigo? Por que não aconteceria com você? Né? Ninguém é melhor que ninguém. Exato. Então vai acontecer com um, vai acontecer com o outro. O que varia é a forma como a pessoa encara. Então é você saber mesmo, ter alguém de confiança para você compartilhar, que seja na terapia, que você vai entender que não é benefício de ninguém. Não é, ninguém é melhor que ninguém mesmo. Todo mundo passa por momentos difíceis. Nossa, que legal. Ai, amei. Que bom. E para fechar, eu vou só fazer o bate-volta com você. Ai, é o primeiro ping-pong que eu estou fazendo, hein, Maria? Ai, meu Deus. Olha a pressão, olha a pressão. Eu vou dizer umas palavras e você vai dizer a primeira coisa que vem à sua mente, ok? Maternidade. Entrega. Esposo. Parceria. Câncer de mama. Desafio. Talvez. Filhos. Bênção pura. Uma frase que te inspira. Comece de onde você está. Faça o que der para fazer. Né? Começar já é o principal. E as coisas vão acontecendo. Uma música que te encanta. Ai, nossa, eu gosto muito de ouvir música, mas eu, ultimamente, assim, depois da Alicia, principalmente, eu acho que seria uma do Frei Gilson, que fala Segue Além. Se tivesse um superpoder um dia, seria qual? Teletransportar. Meu Deus, eu ando muito corrida e às vezes bastante atrasada. Uma palavra que define o seu momento atual. Eu acho que eu tô no meu lugar. Não é uma palavra não, mas eu tô me sentindo em casa, sabe? Que lindo. Maria Luísa, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Adorei nosso bate-papo.
Foi muito, muito bacana mesmo. Não, e foi muito bom mesmo, muito proveitoso. Espero que vocês aproveitem muito, que tenham gostado desse nosso bate-papo. Segue a doutora Maria Luísa no Instagram, tá? Sigam também o da Camila Pataro e o do Casa Interna no YouTube. Foi um prazer. Beijo. Beijo, tchauzinho. Tchau, pessoal.